E aí, pessoal, tudo bom? Hoje é aula de entropia e hoje, olha, sabe quem tá aqui? Hoje não é Vinícius, não. Hoje é João Pedro. É ele que vai estar assistindo a aula do meu lado. Diz aí, diz oi pro pessoal, João. E aí, gente? Olha aí, tá vendo? Então e aí, João Pedro, tudo bom? Vamos embora, vamos começar. Vê bem, pessoal, se a gente chegar agora e perguntar assim, a segunda lei da termodinâmica. Que entropia é um assunto que está dentro de termoquímica, de termodinâmica. Então, o que fala a segunda lei da termodinâmica? Lembra? Você vai lembrar, né? Dentre as duas leis da termodinâmica, a segunda é a que a gente aplica mais. Ela é aplicada, por exemplo, na construção de máquinas, na utilização de indústria. Ela trata do rendimento de máquinas térmicas, tá certo? E aí, pessoal, vem o enunciado de Clausius. O calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para um outro corpo de temperatura maior. Não pode. O que é calor? Calor é energia que transita entre corpos com temperaturas diferentes, sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E o que é a temperatura? É o grau de agitação das moléculas. Então, o conceito de entropia surge agora. Pessoal, entropia é uma função termodinâmica que avalia o grau de desordem de um sistema. Quanto maior a desorganização de um sistema, maior a sua entropia. Então não esquece, tá? Falou de entropia, você já sabe o que? Está desorganizado o sistema. Então, quanto maior for a entropia, maior é a desordem. Então, a gente vai chegando agora e vai lembrando, pessoal, alguns pontozinhos. Todo processo espontâneo, olha bem, viu? Todo processo espontâneo sempre há um aumento de entropia. Todo processo que é espontâneo sempre há um aumento de entropia. Outro detalhe importante é o terceiro princípio da termodinâmica. A entropia de um cristal com a maior organização, ou seja, de um cristal perfeito, a 0 Kelvin. 0 Kelvin, tá certo? Aí a entropia dele é zero. Então, para ser absolutamente sem nenhuma desordem, eu tenho que ter um cristal perfeito a 0 Kelvin. Aí, pessoal, a gente agora pode pensar o quê? Qualquer processo espontâneo aumenta a desordem do universo. Guarda isso. Guarda isso. Então, todo e qualquer processo espontâneo aumenta a desordem do universo. Vou dar um exemplo. Você come um lanche e vai limpar a casa, tá? Você comeu aquele sanduichão gostoso, aquele mecão gostoso, depois vai limpar a casa, porque você ganhou energia. Então, bem, pessoal, o que é que vai acontecer com o lanche? As moléculas do lanche vão ser quebradas no seu organismo em moléculas o quê? Cada vez menores. Vê que negócio legal, vê. Quando ele vai quebrando aquele sanduíche bonitão em cada vez pedaços menores, vai aumentando a desordem do sistema, vai aumentando a entropia. Então, cada vez que seu organismo vai sintetizando e as moléculas, o carboidrato, proteína, lipídios, eles vão se transformando em moléculas com estruturas cada vez menores, vai o quê? Vai aumentando a entropia, e isso faz o quê? Se você tem maior entropia, você tem uma maior desordem do sistema. Agora, quanto você tem maior estabilidade, quer dizer que você não está gastando nada mais, né? Porque olha bem, ó, organizar, pessoal, limpar a casa, quando sua mãe diz, vai limpar a casa aumenta a desordem do universo. Você está aumentando a ordem, mas está gastando o quê? Energia. Então você está fazendo o quê? Você está aumentando a desordem do universo. É uma boa desculpa, né? Não, não vou arrumar, não, porque eu não quero aumentar a desordem do universo. Engraçadíssimo. Aí vem. Então, entropia, pessoal, é uma medida da aleatoriedade. Olha que legal. Da aleatoriedade molecular, que a gente chama de desordem. E outro detalhe: entropia é uma função de estado. Não interessa o caminho, interessa só o começo e o final. Então, pessoal, não se esqueça disso, tá? O processo, como por exemplo, passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, você está fazendo o quê? As moléculas no sólido estão bem próximas,
no líquido mais ou menos e no gasoso estão separadas. Então, quando você passa do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, você está aumentando a entropia. Então, a entropia do gás ela é maior do que a do líquido, que é maior do que a do sólido. Então, pessoal, outro detalhe bem importante, tá? O aumento da temperatura, isso é uma coisa que se bate muito desde cinética química. O aumento da temperatura aumenta a energia cinética média de um sistema. Com isso, também aumenta a entropia, porque as moléculas ficam mais agitadas. Outro detalhe fundamental, a dissolução. Dissolver. Eu pego um sal, por exemplo, e jogo na água. Imagina, o sal estava lá, os cristalzinhos no estado sólido. Quando eles caem na água, eles entram em solução aquosa, então eles vão dissolver, não vão? Então vai aumentar a entropia. A dissolução aumenta a entropia. Então, aumento da desordem, aumento da entropia. Pessoal, só um detalhe. Uma mudança não espontânea só pode ser efetuada quando se exerce trabalho contra o sistema. Certo? Se ela não, o que é ser espontâneo? Uma vez iniciada, você não precisa mais fornecer energia. Tá certo? Então, olha bem, o sólido virá aquoso, aumentou a entropia do sistema. Outro detalhe que eu queria falar importante para isso é a equação utilizada para calcular a variação de entropia. Como ela é uma função de estado, você calcula a variação da entropia, como calculava a variação de entalpia e assim vai. Então, a mudança, uma função de estado, você calcula a sua variação. Então, não esquece uma coisa. A equação utilizada para calcular a variação da entropia, ΔS, entropia, a gente representa por S. Então, ΔS é a variação da entropia. Então, relaciona a quantidade de calor, Q, trocada por um corpo, com a sua temperatura T constante, sempre na escala Kelvin. Se Q, pessoal, se a quantidade de calor for maior que zero, o sistema recebe calor, aumenta a sua agitação molecular e sua entropia aumenta. Então, olha, se a quantidade de calor trocada por um corpo é positiva, o sistema recebe calor, concorda? Então, se ele recebe calor, o sistema fica mais agitado. Se ele fica mais agitado, aumentou a sua entropia. Se Q é menor que zero, o sistema perdeu calor. Então, ficou menos agitado, ficou mais tranquilão. A entropia diminuiu. E se Q foi igual a zero, aí o sistema não trocou calor. Aí a sua entropia também não variou. Então, ΔS é quantidade de calor pela sua temperatura, matematicamente falando. E a variação de entropia, lembre, ΔS positivo, entropia alta, muita desordem. ΔS negativo, entropia baixa, e aí você tem mais organização. Só que para calcular isso, a gente vai usar uma tal de energia livre ou de Gibbs, tá? Chamada de ΔG. Pessoal, para que a gente estuda ΔG? Para quê? ΔG ele vai prever se o sistema é ou não é espontâneo. Então, a quantidade de energia disponível ou livre, a quantidade livre, a um sistema para fazer um trabalho útil, vai ser relacionada na equação de Gibbs, que é ΔG igual a quem? ΔH menos T vezes ΔS. Essa equação não se demonstra no ensino médio. Não dá para demonstrar de jeito nenhum. ΔH é variação de entalpia, menos T vezes ΔS. T é temperatura, ΔS, variação de entropia. T vezes ΔS, esse produto tem um nome. É chamado de energia de organização. Tá certo? Então, não esqueça esse detalhe bem importante. Antes de 1883, antes desse trabalho, tá? Acreditava-se que a espontaneidade de uma reação era determinada pela variação de entalpia e pela variação de entropia. Agora, eles diziam que se ΔH fosse menor que zero, se a reação liberasse calor, fosse exotérmica, haveria liberação de energia, então ia ter o quê? O ΔS maior que zero, possuía grande desorganização atômica. Agora você consegue calcular facilmente. ΔG igual a ΔH menos T ΔS. E aí, ó, se o ΔG for positivo, o processo é não espontâneo. Se ΔG for igual a zero, o processo está em equilíbrio. E se ΔG for menor que zero, o processo agora passa a ser espontâneo. Isso é importantíssimo, tá? O ΔG vai determinar
a espontaneidade da reação. Mas olha bem, pessoal, a gente tem um quadrozinho. Se ΔH é positivo, ou seja, uma reação endotérmica, e ΔS negativo, aí, você vai ter o processo sempre espontâneo. Legal? Se o ΔH é positivo, ou seja, a reação é endotérmica, está ganhando calor. Lembra daquele primeiro momento que eu falei da quantidade de calor? Está ganhando calor, vai ficar o sistema mais agitado. E o ΔS, a variação de entropia negativa, quer dizer que o processo é sempre espontâneo. Já, se o ΔH é negativo e o ΔS é positivo, aí a reação vai ser o quê? Sempre espontânea. Agora imagine que tanto o ΔH quanto o ΔS são positivos. Aí, pessoal, isso só acontece se o ΔH for maior do que o ΔS. Se o ΔH for maior do que a energia de organização, o processo é não espontâneo. Se o ΔH for negativo e o ΔS também, e aí você vai ter que ter o quê? Ter ΔH menor do que ter ΔS, e aí o processo é não espontâneo. Então, pessoal, dependendo do processo, a temperatura é que vai determinar a espontaneidade ou não dele. Pô, Gustavo, tem que decorar isso aí, é? Não, o ideal é entender, né? Mas você tem que saber isso aí de qualquer maneira. Então, olha aqui, ó, se ΔH é maior do que a energia de organização, eu digo isso entalpia conduzida. O fluxo de energia térmica, fornece a maior parte da energia livre da reação, a temperatura. E se ΔH é menor do que a energia livre, né, energia de organização, TΔS, ela é entropia conduzida. Entropia, o aumento da desordem, fornece energia livre para a reação. Legal até aí? Tudo certinho? Então, ó, na biologia, lembre-se, tá? Nosso organismo depende do trabalho realizado constantemente por cada uma de nossas células. Então, a entropia desse complexo sistema vem sempre a aumentar. É a história de comer o sanduíche. Você vai sempre reduzindo a pedaços menores, onde vão ter o quê? Maior desordem. Então, surgem as primeiras falhas no processo de replicação celular, e essas falhas teriam ocasionar o quê? Morte das células e a perda da capacidade de regeneração. Então, esse aí é um dos motivos do envelhecimento e da morte. Então, a entropia está relacionada também com a vida, com a biologia. Como tudo em química, né? Diga, pergunta, João Pedro. Câncer tem a ver com isso aí também? Tem sim. A falha da célula pode tanto levar à morte como a uma duplicação em exagero, o que vai levando a um quadro de produção de um tumor de câncer. Muito bem, bota uma percepção. Aí aqui tem uma questão. Ó. Considerando o capítulo de termodinâmica química, atente para as seguintes proposições. A energia livre depende da temperatura. Verdadeiro, né? A energia livre é T, ΔS da energia de organização é T ΔS, e a energia livre calculada a partir daí. Todas as reações exotérmicas são espontâneas. Não, todas não. É? Tende a ser um processo de maior entropia. Em uma reação química, a variação de entropia é sempre positiva? Nenhum sentido isso, né? Tem reações que são o quê? E tem maior desordem e menor desordem. Em algumas reações químicas, a variação de entropia coincide com a variação de energia interna. Quais são? Quando ΔH é igual a TΔS, a reação está em equilíbrio, né? E quinto, a variação de entropia de uma reação espontânea pode ser negativa. Pode sim. Então você tem alternativa verdadeira, então os corretos são 1, 4 e 5. Bem tranquilo, né? Então pronto, pessoal, é isso que a gente queria falar. Entendeu direitinho, João? Foi excelente aula. Será que aí, ó, opinião do filho, né? Bem isenta. Um beijo, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. De tchau, pessoal, João. Tchau, gente.